Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aí do outro lado da telinha aí do celular ou do computador. Hoje é um dia muito especial. Todos os dias são especiais, mas esse é muito especial. Porque hoje nós vamos entrevistar aqui, ó, sangue do meu sangue, né? A gente tem uma história que é só nossa. E a gente tem esposa, ela tem marido, nós temos vivemos juntos por muito tempo. É minha querida irmã Camila Belesso, que ela veio contar hoje uma história muito legal. Maravilha! Bem-vinda, cunhada, que eu te amo. É um prazer, é uma alegria, é um orgulho muito grande ter você aqui com a gente hoje. Porque a gente sabe o que você vai contar aqui, o que representa isso para você. A gente acompanha há muito tempo os seus ideais, os seus sonhos, e quando a gente realmente concretiza, a gente não sabe nem expressar em palavras, então é tudo que a gente sente. Então eu tô muito feliz, honrada também de ter você aqui e dar todo esse espaço para que isso seja uma coisa assim muito grandiosa na sua vida. Obrigada, tá bom? gente. Obrigada. Então, hoje, a Camila, ela é fisioterapeuta. Você pode explicar pra gente a sua profissão? Certo. Eu sou fisioterapeuta e trabalho com saúde da mulher. Trabalho num ambulatório em São Bernardo e trabalho com todas as especialidades femininas, abordando fisioterapia. Então, fisioterapia pélvica, fisioterapia pós-mastectomia, e na sexualidade, algia pélvica, a gente abrange todas as áreas da saúde da mulher. E você fez uma especialização, né, em saúde da mulher também, Sim, né? saí da faculdade, me apaixonei e falei, eu quero essa área. Só que eu só consegui realizar há 3 anos atrás, entrando no CAISM. Entendi. Pode, né? Claro que pode, é o lugar onde você trabalha, afinal de contas, né? Porque não é fácil, a gente sabe que é um caminho longo, mas uma hora chega, né? Sim, sim. Maravilha. E aqui nós vamos falar especialmente hoje do livro que você acabou de receber da editora, né? Sim, acabou de lançar. Então você pode falar um pouquinho do livro, assim, inicialmente? Qual o título do livro, do que ele aborda? Certo. Primeiro assim, Mostra. com as... Isso. Com as questões das minhas pacientes, veio a necessidade de estudar sobre sexualidade, né? Que na saúde da mulher, eu tive muito pouco. Então, eu fiz cursos, né, sobre sexualidade. Aí, a gente verifica que existe uma carência muito grande de falar sobre a educação sexual, tanto para as mulheres quanto para adolescentes. Então, e assim, eu sou apaixonada pelos adolescentes, né? Aí eu comecei a abordar algumas escolas para perguntar sobre educação sexual, se eles faziam. E muitas eu era barrada dizendo que assim, quem tinha que fazer a educação sexual desses adolescentes eram os pais, que óbvio que não vão fazer, né? E a escola abordava muito pouco na aula de ciências, falando sobre corpo humano. Então, chegava uma hora que tinha o sistema reprodutor, e lá eles davam uma pincelada sobre métodos contraceptivos e estava tudo certo. Então, eu verifiquei essa carência muito grande. Como eu vi que eu ia ser barrada em várias escolas, eu resolvi fazer um livro em forma de romance para abordar as questões da sexualidade na adolescência. Sensacional. O título do livro, né? A gente falou do livro, mas ação. Pode falar o título? Pode. Fala você. As incríveis descobertas da adolescência. Pode contar isso? Pode? Pode já? Lógico, já dá um spoiler aí pro pessoal tá curioso, spoiler. né? Conta a história de uma adolescente, a Bruna, que inicia o livro com a primeira menstruação. Ela descobrindo o próprio corpo,
verificando essas alterações hormonais, aí ela começa a descobrir que o seu núcleo de amizade, os seus amigos da escola também estão passando por essas transformações. Aí eu abordo o relacionamento familiar, o relacionamento amoroso, o primeiro namorado, e também tem uma hora que uma das amigas, a melhor amiga dela, se descobre homossexual, apaixonada por uma outra amiga do colégio. Aí vai a trama, né? Vai levando e automaticamente eu vou falando da sexualidade dentro das histórias dos adolescentes. Sim. O livro, quando você escreveu para que perfil de leitor? Qual é a faixa etária? Se é para menino, se é para menina? Certo. Ou pros dois? Eu pensei nos dois, porque o que eu pensei? Em entrar nas escolas com a leitura. Então, já que eu não posso entrar como educadora sexual, vamos colocar assim, que eu entrasse através da leitura. Então, eu pensei em uma trilogia. Essa primeira falando, dando esses tópicos. A segunda falando, aí a Bruna tá um pouco maior, já tá quase indo para a faculdade, tendo a primeira relação sexual, né? Aí entra também com gravidez na adolescência, métodos contraceptivos e as infecções sexualmente transmissíveis. E o terceiro ainda, que eu vou falar sobre o abuso sexual. Nossa, sensacional. Então vai ser uma trilogia. Isso. Né? Não começou e parou aí. ainda tem outros. Sim. E como que tá o caminho desses outros livros? O segundo já tá pronto, eu tô fazendo a revisão. Sensacional. Aí eu mesmo vou fazer o prefácio e já vou também Que encaminhar. legal, né, Mi? Então, ou seja, você, a partir de uma resistência que você encontrou em algumas escolas que você tentou se apresentar e apresentar o seu projeto, a partir dessa resistência você criou essa ideia, né? Que é uma outra linguagem, uma outra forma de você atingir também esse público, né? Sim. Maravilha. E aí, enfim, as escolas agora podem começar a conhecer melhor o seu trabalho e ter outro interesse e mudar essa visão, né? Isso. E de tirar essa resistência do caminho, vamos dizer assim. Porque realmente é muito importante falar sobre esse tema, né? E em casa, como você falou, os pais, você disse, é óbvio que os pais não vão falar, né? Porque você também é mãe, aí a gente sabe que existem alguns tabus, que a gente tem que ter um jeitinho e que às vezes algumas pessoas têm mais dificuldade de tratar do assunto, né? Os pais precisam falar, né? Assim, eles Exato. têm uma certa dificuldade e talvez o livro possa ser um meio de ler Exatamente. junto com os Isso. filhos. Porque a é uma ponto forma de educativa, né? de ajudá-lo a compreender e ajudar os pais também a abordar a questão, né? Os pais precisam falar com seus filhos. né? Mostra, quando eu falo de relacionamento familiar, fala muito sobre a conversa. Existem muitos diálogos familiares, inclusive da família da amiga que se descobre homossexual. Então, tem diálogo dos pais da Bruna com a Bruna, né? De orientação. Então, é para pai e filhos. Entendi. né? Então, e com isso também você sugere que a leitura seja feita em conjunto, você acha? Com os pais junto com os filhos? Ou não é não necessariamente? Não, mas que os pais também leiam, porque eu não sei, eu quis também mostrar no livro que existe, que você pode ter acesso ao seu filho para conversar sobre sexualidade. Não precisa falar, não faça isso, é pecado, sim. é sujo, né? Certo. Porque muitos problemas sexuais que a gente aborda lá no ambulatório foram esses diálogos de pais quando era criança, de tira a mão daí, não pode fazer isso, não pode sentar onde o homem senta quando você tá menstruada, que você fica grávida, entendeu? Claro, era uma geração que não São as entendia. tais das crenças limitantes, né? Sim, então isso Vai passando de uma geração para outra. né? leva os tabus pro resto da vida. Né? E hoje tem mulheres que têm dores físicas por causa Nossa. disso. É muito Caramba. triste. Imagino. Então eu falei, não, a gente tem que brecar. E a adolescência é uma fase onde eles descobrem tanta coisa. É uma fase tão maravilhosa Sim. que eu falei, tem que abordar com eles isso, sabe? E, É ô, Mi, necessário. E quanto tempo, assim, dessa ideia que você acha que foi começando a perceber com as suas pacientes, todas essas questões e necessidades, quanto tempo foi da ideia à publicação do primeiro livro? Eu comecei em abril,
eu comecei a escrever alguma coisa. Aí eu fui pegando, porque depois que você começa a escrever, acho que o Marcelo sabe, depois que você começa a escrever, Deslancha. nossa, dá uma vontade de ser, né? Aí foi de abril, aí a publicação, a impressão e a entrega foi ontem. Entendi. Então acabou de sair Saiu do do forno, né? É. Ai, que maravilha. Foram 6 meses aí, né? Basicamente. Isso, Sim. No final de outubro. Sim. Pessoal, muita gente não sabe, né? Mas você, além de ser fisioterapeuta, é mãe das minhas 3 sobrinhas. Tá? Sim. Mariana, Manuela e a Marcela. E aonde você arranjou tempo para escrever esse livro? Agora eu tô trabalhando de manhã, mas eu trabalho há 3 anos, das 11 às 5 da tarde. Então, eu levava elas para a escola, chegava em casa umas 7h15, 7h30 e escrevia até umas 9, É um bom tempo. já estava na hora de sair. Então, eu ia lá. E aí, como você falou, ainda há pouco, né? Quando você deslancha, você rapidinho, né? Nossa, tinha dias que eu saía do computador e no caminho eu já ia... Nossa, e pensando dá uns nas tiricutico, ideias. não dá? Porque você tem medo de perder o fio da meada. Isso. Nossa Senhora. Eu ia anotando, deixava em cima, assim, do lado do computador, para quando, no dia seguinte, eu ter as ideias frescas ali. E aí, me fala uma coisa. Bom, aí tem a Bruna, que você falou que é a protagonista. Sim. Tem muitos outros personagens e você se inspirou em alguém? Como que foi isso? A Manuela, né, ela tá com 13 anos, então tá naquele auge da adolescência, que uma hora tá bem, outra hora tá muito mal, tá muito revoltada. Nem aí, aí foi me dando algumas ideias, mas assim, a história... Vamos dizer que a adolescência eu me inspirei na minha filha. Mas a história foi totalmente inventada. Entendi. E você falou da Manu, né? Ela te ajudou em alguma coisa no livro? Nossa. Eu acho que eu estava na metade do livro. Aí eu falei para ela, dá uma lidinha, vê se tá agradável a leitura, né? Afinal, você estava escrevendo para o público que é a idade dela, né? Isso. Aí eu fui lavar a louça, deixei ela sozinha lendo, aí de repente eu ouço ela rindo. Aí eu fiz, nossa, tá agradando. Tá gostando. Aí me encheu, né? Aí eu tinha colocado outro nome em todos os personagens. Aí ela perguntou, mãe, aonde você pegou esse nome? Eu falei, filha, é um nome comum, que eu gosto. Aí ela... Parece que tem 80 anos essa adolescente com esse nome. Olha a percepção dela em relação ao nome. Vamos mudar todos esses nomes. Ela mudou o nome de todos. Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou agora prestar atenção nisso? Quando eu for escrever uma história, o nome... Vai ter que lembrar que não é aquele que você imaginou, agora é outro. Né? Tanto é que quando eu escrevi... Eu pedi para minha colega de ambulatório, que somos só nós duas, como fisioterapeutas pélvicas de São Bernardo. E quando eu dei para ela o livro, para ela fazer o prefácio, ela, no meio do texto, ela leu o livro, né? Só que ela chegou um dia e falou assim, eu tô com uma dúvida, tem um nome que não tem explicação quem é. Eu falei, disfarce, a protagonista antiga. O nome Pulou, não tocou o nome, antigo da protagonista. E a protagonista é a Bruna. Que tem 13 anos. Quantos anos ela tem? Tá com 13 anos. 13, 14. Há muitas Brunas com 13 anos. De fato, a Manu ajustou o nome e a faixa etária, né? Com certeza. Sim. Não, e outra, né? Eu acho que é muito importante essa participação dela, porque acaba dando mais, eu acho, sei lá, não é veracidade, mas tem muito mais a ver com essa linguagem que ela tá totalmente inserida, né? Sim. Então, acho que traz mais verdade pra história, não sei. Talvez agora, quando você começar de fato a vender e você vai ter os feedbacks, você vai perceber isso, né? Porque vai conversar de fato com o adolescente, né? Sim. Porque a linguagem tem que se adequar. Então, ela deu esse start para você. Então, é muito importante. Sim. E como que ela deu algum feedback? Ela se sentiu importante, assim, por ter tido essa participação? Ela falou, não é a minha história.
Ah, Eu tá. falei, Sim, claro, claro. não é a sua história, Uhum. né? Você tem muito para viver ainda. Aham. Você ainda não viveu o que a Sim. história tá mostrando, né? Uhum. Mas você vai viver. Então, é uma forma de você se inspirar, de você ver como as reações, né? E que é a sexualidade, que é a educação sexual. Aham. E desculpa, você perguntou, eu viajei. Não, não. Eu ia perguntar o seguinte, eu ia te falar. Vamos supor, aí você já terminou o segundo, depois você vai escrever o terceiro, e aí tem a trilogia pronta. Você tem ainda algum projeto maior? O que que você pensa sobre isso? Tem alguma coisa? Tenho, né? É engraçado, né? A Ah. gente começa a pensar tanta coisa e eu até não sei nem se eu posso falar, né? Mas Uhum. tem uma esposa de um amigo do Thiago, Aham. ela é professora de história numa escola pública. Aham. E uma aluna se sentiu acolhida por ela para contar uma violência. E ela simplesmente não soube lidar. Aham. E ela confessou para mim, ela falou assim, a gente não tem treinamento para isso. De quando vem um aluno que vê a gente em forma de acolhedor Uhum. e trata uma situação delicada dessa, a gente não sabe o que a gente faz. Uhum. A gente não tem treinamento para isso. E agora a gente percebe que está muito comum. Então, eu falei, nossa, realmente, um treinamento, uma palestra, não sei, para dar uma direção para esses professores que recebem esse tipo de chamada dos alunos, de como agir. Uhum. E essa menina estava esperando o quê dela? Ser totalmente abraçada ali. E ela não sabia o que ela fazia. Nossa, entendi. Então, de repente, também trabalhar essa questão de preparo dos profissionais Isso. para lidar com esses jovens que vêm com a queixa, né? Ô, Mi, assim, a Vitória, nossa filha, né? Ela adora ler. E ela adora ler os romances dela, parará, parará, pai. Acho que ela vai ler em uma tarde. Compra romance aqui, compra romance ali. E, obviamente, eu, como pai, não consigo saber o que ela tá lendo, né? E a minha preocupação, já disse isso para ela. Filha, porque obviamente deve ter cenas ali picantes nos livros dela, de adolescentes mesmo, mas deve ter cenas picantes. E eu digo para ela, filha, quando tiver uma cena que você tem dúvida se aquilo é um abuso ou se aquilo é um ato de amor, vamos ler junto. Porque às vezes ela pode não ter a malícia da interpretação daquela cena do livro, né? Então, e quando você está assistindo um filme com o seu filho, você consegue na hora entender e na hora censurar ou na hora debater aquela cena. Então, assim, a maioria do nosso público aqui é de 35 a 55 anos, ou seja, não são as crianças, melhor, os adolescentes que vão assistir a gente aqui. Eles podem até assistir, são super bem-vindos, mas é mais os pais. E os pais têm esse medo. O que está escrito nesse livro sobre sexualidade que meu filho vai ler, minha filha vai ler? Então, assim, até que ponto a Bruna, a protagonista, chega, assim, não precisa dar spoiler, mas assim, aqui não tem cena de assédio, sei lá, ou tem a cena de assédio, ato sexual, tem, não tem. Acho que é importante você passar isso para os pais ficarem seguros, ou ficarem atentos com a leitura desse livro. Certo. Eu quis, a trilogia, eu quero abordar desde do adolescente, 12, 13 anos ali, até o final da adolescência. Por quê? Esse primeiro
mamão com açúcar. É o primeiro beijo, gente. É a ansiedade do encontro, é o toque na bochecha, é o toque no braço que arrepia. Todo mundo já teve. Sim. Então, assim, eu quis mostrar de uma forma amorosa e acolhedora como são essas sensações, né? Não é nem um pouco... como que eu posso dizer? Nem um pouco... Explícito. Não. Mostra as sensações, tudo. Mas, assim, eu não quis levar para um lado... Mais pornográfico, vamos dizer Isso, assim. não. Totalmente Erotizado. amoroso. Boa. Eu quis levar totalmente pro lado amoroso. O segundo livro, que lida com questões sexuais, imagine eu escrevendo uma cena de relação sexual. Eu fui, né? Só que eu fiz a parte totalmente amorosa também. Então, esse adolescente vai ler, vai ver as sensações dos adolescentes ali envolvidos naquela cena e também vai ver a forma amorosa e não pornográfica do negócio. Entendeu? Que é totalmente a educação sexual. Você tem um corpo, seu corpo tem hormônios que emite sensações e tá tudo bem. E isso não tem que ser podado. Eu entendo. Você tá querendo ali puxar para o lado do normal, Sim. do natural, Sim. né? Consensual, né? Não, com certeza. Totalmente, com certeza. totalmente. Quando ela traz esse cuidado, essa delicadeza, tem esse consenso, Sim, óbvio, né? sim. Não tem a violência, que Não, daí é o que é o terceiro terceiro. livro. Então, ou seja, a sua linguagem vai mudando com o passar dos Isso. livros, né? Que no terceiro, claro, não vou contar uma cena de abuso, porque assim, eu acho que para você contar, meio que você tem que viver. Não tem como eu ir fazer uma ficção certo. disso, gente. Não sei, né? Mas eu quero fazer a forma preventiva do adolescente reconhecer, será que aquele amigo que me abordou daquela forma e eu não me senti confortável, será que ali eu tinha que falar não? Tá. Entendeu? Que nem, vamos colocar uma coisa, ui, desculpa. Não, bati fica aqui. Não tem tranquilo. problema. Em baladas. Quando a gente tem 18 anos, que a gente vai em baladas. Quem nunca viu um menino passando e puxando a menina pelo braço? Sim. Aquilo é consensual? Não, Não. não é. E a gente não reconhecia aquilo. Verdade. Entendeu? Um menino passar, te pegar e tentar te beijar numa balada. Tirar, né? Roubar um beijo, né? Entende? Aquilo não é consensual. Então, o adolescente. No terceiro livro, vai ser mais ou menos uma história assim, mais acolhedora, mas para o adolescente reconhecer as atitudes, tanto o menino quanto a menina. Ele ter uma visão mais crítica, né? Mais esperta, vamos dizer assim, né? Em relação. Isso, Entendi. de saber Embora, reconhecer. assim, também tem um outro detalhe que eu acho que é legal a gente falar aqui. O adolescente de hoje é muito diferente do adolescente que nós fomos, né? Muito. Você concorda? Sim. Eu acho que eles são muito mais à frente do que a gente, para muitas coisas. Sim. Por quê? Porque exatamente as informações estão ali na TV, na internet, no celular, em tudo que nós não tínhamos. Nós não tínhamos esse acesso, nós não víamos certas coisas. Era tudo muito ali escondidinho, né? Então eu acho que eles às vezes dão nó na gente. Mas mesmo assim, eu acho que existem, obviamente, que a gente não pode generalizar, essa necessidade de abrir os olhos, Sim. né? Mesmo porque os adolescentes estão vindo, estão crescendo. Então, para quem está vindo, que não tem ainda esse olhar, Mas vai sabe estar... que eu acho que esses adolescentes atuais, como a gente estava lendo, né, se preparando para próximos episódios, eles estão com medo também. Acho que eles são mais medrosos, entendeu a palavra medrosos, entre aspas, do que nós, nossa geração. Porque eles foram criados de uma forma de não poder se decepcionar. Então, relacionamento é se arriscar. Sim. Você pode tomar um não e não é não. E eles, às vezes, eles estão perdendo, às vezes, esse interesse da conquista.
Eles querem uma coisa muito mais programada e muito mais Eu acho que o que né? trouxe isso para os adolescentes de hoje em dia é o mundo virtual. Exatamente. Perfeito. É o mundo virtual, é a internet. Nós estávamos lendo, né, que, por exemplo, se você inicia, sei lá, um relacionamento virtual e você percebe que aquilo não condiz com o que você quer, você simplesmente bloqueia e tá tudo bem, cada um para o seu lado. Né? Então é muito mais fácil lidar com as relações à distância, né? E ao mesmo tempo, né, essa última década, a maioria dos relacionamentos se iniciaram online, né? Que era uma coisa que não existia, né? Muitas pessoas Na maioria nos conhecemos isso em no todas Tinder. em todas as faixas etárias. Sim. Em todas as faixas etárias, assim. Antes era na família, antes era no bairro, antes era na igreja, antes era na escola, no trabalho. Sim. E agora a maioria absoluta, acima de 50% de dados, assim, que é online. Então, né? Mas por quê? Porque as pessoas buscam aquele match de pessoas que você quer que morem em determinada região, que tenha determinados interesses. Exatamente. E sabe o que eu percebo nos adolescentes de hoje? Eles são desprovidos de preconceito. Eles não têm preconceito. E isso é muito bom. Sim. Porque assim, eu vejo que assim, você conhece pela internet, aí você deu aquele primeiro match, né? Só que na hora que você vê fisicamente a pessoa, você não tem aquela... Na época da balada, você visualizava quem? Primeiro. Aquele gatão que tava lá dançando, que dançava daquele jeito, que tinha aquele cabelo, daquele... Era atração física total, você não sabia nem o nome. Sim, né? sim. Hoje não, hoje você conhece a pessoa. A essência Então, primeiro. por mais que a pessoa não, sei lá, não te agrade fisicamente, mas a essência dela tá ali. Então, você acaba se apaixonando pela essência hoje. Isso quando dá sorte de serem pessoas do bem, né? Que a gente também tem que tomar um certo cuidado com isso, com os nossos filhos na internet. Sim. Né? É uma coisa que a gente é uma bandeira que tem que se levantar e começar a pensar sobre, né? Por conta de muitos problemas que existem aí na internet com as crianças, enfim. Mas quando dá certo, quando tem essa sorte, é bem isso que você falou. É o oposto, é o contrário. Você conhece primeiro a pessoa por dentro, para depois ver por fora, né? É muito legal, né? Sim, sim. E me fala uma coisa que eu tô muito interessada em saber. Teremos noite de autógrafos e lançamento, e como que vai ser isso? Engraçado, tudo fechei ontem. Ai, meu Deus! Tá, então eu tenho que mostrar. Gente, olha, acho que é divino o negócio, como que pode, né? Eu saí um dia do trabalho, tô andando na rua do estacionamento onde fica meu carro, olhei pro lado, tinha uma casa em reforma. Colocaram um banner, uma livraria... a ser inaugurada. Isso. Tava falando, em breve, uma livraria próxima a você. Eu falei, meu Deus, uma livraria. Aí, raro hoje em dia, né? Aí, no começo da semana, eu saí um pouquinho mais tarde, passei em frente, ela tava sempre fechada. Passou a reforma, tudo, com nome e tal. Aí... eu achava que ainda estava finalizando, porque eu sempre, quando eu passava 13h, estava fechada. Aí eu passei, era 1h20 mais ou menos, um carro estacionou. Aí eu esperei a moça sair do carro e falei assim, você sabe quando que inaugura a livraria? Ela falou, já inaugurou, eu sou a dona, eu acabei de voltar do almoço. Você quer entrar para conhecer? Eu fiz, eu quero. Aí entrei e tal, ela me apresentou, aí eu falei, sabe o que é? Eu escrevi meu primeiro livro e eu não sei como que faz, se é um lançamento, se é uma tarde de autógrafo, alguma coisa assim. Aí ela pediu para eu contar um pouco do livro, eu contei. Aí ela falou, nossa, seria interessante se você quiser fazer aqui, né? Aí ela me convidou para fazer. Aí eu falei, ó, deixa chegar o livro, que eu não sei quando vai chegar ainda, né? Porque eles vão colocar no correio. Quando chegar, eu vou atrás de você. Ela falou, tá bom. Aí me passou o contato dela, tudo. E, nossa, no dia que chegou o livro, no dia seguinte, eu mandei mensagem para ela. Aí ela me ofereceu já a data, tudo. Então vai ser dia 23 de novembro. Às 15 horas. Ótimo. Aí é uma livraria chamada Corujinha do Saber e é em São Bernardo. E
ela vai fazer o convite ainda. Tá. Aí eu vou postar, Então, assim, as pessoas vão poder ter essas informações nas suas redes sociais. Sim. Você pode dizer quais são? Eu fiz um Instagram do livro, né? Tá. Dos livros, né? Aham. Chama Camila Belesso. Tá, no Só Insta. jogar lá Camila na Belesso. busca e... E ali você eu vai acho que é postando Camila tudo. _ Belesso. Tá. Se buscar Camila Belesso, provavelmente Isso. encontram, né? Isso. E ali vai ter todas as informações, então. Sim. E aí, Mi, legal, ótimo. Você vê, o livro é seu, né? Mas é óbvio que você também se inspira em muitas outras coisas para fazer as suas criações, né? E também tem o seu momento de lazer. Então, assim, toda vez que um convidado vem aqui, a gente fala sobre os assuntos específicos e depois a gente passa a falar de umas coisas mais pessoais. Então, saber... Acabei de verificar. Camila _ Belesso com 2 L's e 2 L's e 2 L's. L's. Pelo amor de Deus. Assim, você tá escrevendo uma trilogia, um romance para adolescentes. Você curte esse estilo quando você assiste um filme? Se você teria um filme para indicar, qual seria? Nossa, tenho e eu assisti ele antes de ontem. É um filme baseado num livro. É Assim que Acaba. É Assim que Acaba. E onde que você assistiu? Na Netflix. Netflix, tá. Ele é um romance baseado e conta a história de um casal onde o rapaz tem alguns problemas psicológicos relacionados familiares e quando ele se vê numa situação de vulnerabilidade, ele parte para violência. Aí ela se libertando é a coisa mais linda, gente. E onde tá esse filme, Mi? Netflix. Na Netflix. É Assim que Acaba. Ótimo. É um livro, na verdade. A Manuela tem esse livro. Aí, como eu tava muito estressada com o trânsito total, voltando pra casa, eu comecei a ouvir audiolivros. E eu peguei esse pra ouvir. Aí eu falei, Manuela, tô ouvindo um livro que você tem em casa. Aí ela falou, nossa, a mãe é muito triste. Aí eu falei, eu vou continuar ouvindo, né? Nossa, foi maravilhoso. O final desse livro é sensacional. Mas a Manuela terminou a leitura ou não? Não. Ela não conseguiu. Ela não conseguiu. É interessante, né? Não tem ainda esse jogo de cintura pra lidar com a tristeza, com a dificuldade. Porque eu acho que no começo ele é o príncipe encantado. Então ela teve a decepção no meio da leitura, né? Sim. Aí... Eu tenho um filme pra indicar que é romântico. É um filme de 2009, eu acho. Não sei, acho que até antes disso. Chama Antes do Amanhecer. É maravilhoso. E o Antes da Meia-Noite. Não, mas calma, esse é o primeiro da trilogia. É uma trilogia É uma também? trilogia. Eu lembro então do Antes da é Meia-Noite. uma história de dois jovens, não tão jovens quanto a Bruna, 18, 19 anos. Mais independentes, jovens adultos. É um americano e uma francesa que se encontram num trem, no vagão de um trem em Viena. Ele quer parar em Viena e ela tem que seguir, eles começam a conversar no vagão, e aí tá no final da tarde, o trem chega em Viena, ela tem que seguir a jornada dela, e ele ia parar lá e ele convence ela de passar uma noite com ele andando por Viena, e eles vão se conhecendo, parará. É muito bonitinho. Muito romantiquinho, né? Bem mamão com açúcar também, mas muito legal. Mas eu me lembro, eu Aí gostei. depois tem o Antes do Amanhecer. Não, antes do Amanhecer é o primeiro, Antes do Entardecer e Antes da Meia-Noite. Aí eu não vou contar porque é spoiler do primeiro, então eu não vou contar o segundo e o terceiro. Mas são os mesmos atores, os mesmos personagens, 10 anos depois e uns 15 anos depois. Então isso que é muito legal. Muito legal. A Vitória é apaixonada por esses filmes. Sim. Ela é muito romântica. Eu agora não consigo Ela é a romântica, né? Eu não consigo agora me lembrar de um filme pra indicar, sabia? Eu ando meio... É que eu ando fazendo muitas outras coisas e não tô tendo tempo de assistir, sabe? Então hoje eu vou pular a minha indicação de filme e vamos passar pra livro? Vamos.
Você quer indicar? Eu falei, é assim que acaba ou assim que termina? Assim que termina. Não, é assim que acaba, Assim gente. que acaba. Mas é mesmo, termina e Acabou, acabar, eles são acaba, sinônimos, mas né? acaba. Sinônimos. A vez que a pessoa digita lá, não vai achar. Vai falar, ela falou besteira. Fala. Do... De livro, de filme? Não, então. É o livro, né, que eu acabei de me estudar o livro e uma coisa que chamou muita atenção, mas é um livro mais técnico, não é romance, nada disso, mas não deixa de ser uma indicação, né? Que é A Geração Ansiosa. Geração Ansiosa é um livro que está tratando do problema do uso das telas, né, em crianças e adolescentes. E a gente meio debruçou nesse livro e eu acho que é uma leitura, ele é meio denso, mas é uma leitura importante para os pais, assim, sabe? Para realmente refletir sobre, porque aí depois a gente foi atrás e viu que telas até 6 anos é totalmente proibido, assim, né? Mas enfim, a gente sabe que a vida no dia a dia é um pouco diferente, mas vale a indicação, né? Você tem um livro, além dos Além do meu. descobertos da adolescência? Eu tava com ele na cabeça agora. Quando a Deta começou a falar, eu esqueci. Fala o seu, eu esqueci. Vou falar de um livro que é... Oh, meu Deus do céu. O Leitor. O livro O Leitor. É a história... Um romance de um alemão. Romance de uma história alemã. De um senhor narrando a sua primeira história de amor. Que foi com uma mulher mais madura e alemã, né? Ele descobre a sexualidade com uma mulher experiente. E Qual idade ele tinha? ele tinha uns 16, 17 anos, ela tinha 30, mais ou menos. 30, 35. Um adolescente com um adulto. E ele tem essa história e ele reencontra essa senhora, ele já um cara com 40 anos encontra uma senhora bem mais velha e com seus filhos andando, e é uma história bem legal. E tem até filme desse livro, e a atriz que faz o papel da amada é a que fez o Titanic. Esqueci o nome dela. Kate Winslet. É um livro bem legal. Eu li o livro e depois assisti o filme. Bem legal esse livro. E o cara que fez faz o papel do leitor é aquele que fez o paciente inglês. Esqueci o nome dele também. Mas é um livro bem legal. Bem interessante, né? Eu li esse livro em 2011. Nossa, o que eu fico abismada é com a memória de elefante do seu irmão em relação a datas, a períodos. Eu não consigo lembrar tudo isso. Não tenho essa capacidade. Nossa Senhora. Lembrou? Lembrei. Te ajudei aí agora. Isso. É um livro, falando nesse universo adolescente, Sim. consentimento, tanto de menino quanto de menina, um livro que eu comprei para ler e falei para Manuela, leia, né? Como parte da educação dela, né? Sim. Chama Tuca e Juba. É um livro muito curtinho, que tem muitas ilustrações, que fala a importância do autoconhecimento e a importância de dizer não. Olha que legal. Tuca aí? Tuca e Juba. Adorei. Deixa eu anotar. Opa. E música, Mi? Que música você indicaria? Ai, gente, música. Eu gosto de música romântica também. A Mi música é muito que- romântica. Eu acho que a Vitória tem a quem puxar, então. Madrinha. Como fala água de batismo, né? Eu gosto de música que grita, que você pode cantar no Sim, chuveiro, sim. achando que tem uma Maracanã cheio de gente, assim, ouvindo sua voz. Laura Pausini, gente. Laura Pausini, você ama qualquer sua uma cara, dela. né? Qualquer uma. O Thiago, assim, ó. Eu, falando em adolescência, assim, né? Não sei porque veio na minha cabeça a música Ana Júlia, né? Porque a Ana Júlia, depois do Ni veio a Ana Ju, né? Que hoje já é uma jovem, né? Quase adultinha já. Tirou 18, carta, 18 já. Tirou carta essa semana. Dei muito parabéns pra ela.
E eu lembro da escolha do nome dela, da música e tudo mais. E aí me veio a Ana Júlia, então vou indicar a Ana Júlia. Ah, legal. Muito legal. Depois a gente vai colocar essas músicas no Spotify. Certo. Né? Que a gente tem lá o canal do uma da Laura Pausini? Eu quero. É La Solitude, né? Né? A mais empolgante. Porque daí a gente vai colocar, porque você sabe que todos os convidados indicam a música e deixa lá registrado num Pode Tudo para ouvir, né? Eu ouço as músicas. Maravilha! Mi, a gente só tem a dizer teve que sair porque, né, problemas de trabalho aqui. Sim, claro. Mas, que olha, a hora que você mandou, o Marcelo falou, bora, vamos gravar, porque a gente precisava deixar registrado esse momento. Temos a honra de sermos os primeiros aqui, de dar esse incentivo para você, porque Obrigada. foi o que eu escrevi, é um orgulho mesmo. É maravilhoso a gente ver que tá deixando um sinal nosso no mundo. A gente tá fazendo o nosso pouco por alguém. E eu sei que isso significa muito para você. Muito, né? verdade. Então, parabéns, assim, nossa, muitos Obrigada, parabéns. Dê. Que venham muitos, que essa trilogia seja a primeira de muitas e que te traga só sucesso e felicidade profissional. Obrigada. Tá bom? E as portas do Pode Tudo estão sempre abertas para você. Ah, Obrigada por ter vindo, tá bom? Obrigada, Dê. Maravilha. Obrigada. Obrigada.